Bom, meus amigos, quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, que ajuda muito o canal. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Hoje a pauta esportiva, inclusive, deve ser assunto do Clube Ligados. Se você ainda não acompanha o Clube Ligados, é uma vez por semana, lives com vários representantes aí de outros clubes. Inclusive tem um representante santista que em algum momento eu quero conversar com o torcedor do Santos também aqui no canal do Palmeiras, por que não? Santos que perdeu um clássico, quer dizer agora que tá tudo certo pelo lado do Corinthians, né? Mancini é o melhor treinador, que ganhou um clássico, né? Tá aí mantido no cargo. E, por outro lado, o Olan saiu, né? Pediu demissão e me parece estar nesse momento tudo errado com o Santos. Parece que tá tudo certo com o Corinthians, tudo errado com o Santos. E a gente vai falar do Palmeiras, né? Porque aqui é o canal do Palmeiras. Então a gente vai pegar um pouco dessa pedido de demissão do Olan e vai trazer aqui para o Palmeiras, para a gente ver se dá para a gente trocar uma ideia e refletir um pouco sobre. Volto a dizer, a gente tem uma live uma vez por semana no Clube Ligados, que tem representantes, vai ter um representante santista, eu com certeza quero tirar dele um pouco disso. Porque eu acredito que se você olhar para as mídias alternativas do Santos, eu conheço pelo menos 3 comunicadores do Santos, e eu creio que nenhum dos 3 tem acesso ao planejamento do Santos, né? Eu vejo que os clubes ainda não têm e não lidam com transparência com você, torcedor. Seja torcedor santista que vai ver esse vídeo, ou torcedor palmeirense, que estão passando por um momento aí, né, de Paulistão. Mas muitos não viram a coletiva de ontem, eu acredito, né? Você pode ver que a coletiva não teve muito acesso. Então, assim, para quem não viu, eu vou explicar o que foi dito, e para quem viu, vai saber do que eu estou falando. Sobre o Santos, primeiro, a minha opinião do pedido de demissão ela é um pouco impopular. Sim, o Olan já teve problemas lá no Independiente, problemas muito mais sérios que esses rojões aí soltados. E isso deve ter pesado também. Mas eu acredito que a falta de um time competitivo é a principal situação do pedido de demissão. E isso entra naquela situação do planejamento e da transparência. Pera aí, o Santos ele está desbloqueado para contratar, certo? Agora ele pode contratar. Mas não fez isso e nem deve fazer, porque apesar de estar desbloqueado para contratar, todos os clubes estão passando por um momento difícil. Isso não é diferente no Santos, cada um com a sua magnitude. No Palmeiras e clubes menores estão com dificuldade de gerenciamento, de gestão mesmo. Quarta-feira a gente tem a live com o Alexandre Matos, é um novo cenário esse do futebol. Será que, por exemplo, o Matos conseguiria ser um cara foda num clube onde não contrata? É uma das perguntas que eu vou fazer pra ele. Como ser um cara foda num cenário como esse? Porque ele já deve ter passado na carreira dele também, eu acho que na época do América Mineiro, onde não tinha muito dinheiro para contratação. E o que se faz? Fica quieto? Fica esperando acontecer? Então, assim, a pedido de demissão do Olan tem a ver, obviamente, com os atos, sim, principalmente esses dos rojões e tudo mais, mas eu creio muito que tem a ver com um time não competitivo, que ele já identificou, e todo ser humano precisa de uma situação para seguir em frente. Você na sua profissão, eu na minha, o técnico na dele, o jogador, luz no fim do túnel. Sabe aquele jogador de futebol que tá ali, tem até um talento, mas ele tá escanteado, ele não entra? Ele não tem luz no final do túnel, ele não tem uma luzinha. E todo ser humano precisa. Se a diretoria não passa essa luz que tem ali no fim do túnel, e aí, como é que fica? Sabe por que eu considero que não tem absolutamente nada a ver e ao mesmo tempo tem tudo a ver com o Palmeiras essa demissão do Olan? Primeiro que não tem como você fazer nenhum tipo de comparação de Santos com Palmeiras, principalmente nos últimos anos. Galera, isso não, desculpa, se você santista chegou no vídeo, eu creio que se você analisar com frieza e perceber que eu não tô de sacanagem com a sua cara, que eu não tô de zoeira, não tem como comparar um clube que ganhou 2 Copas do Brasil. Uma foi, inclusive, em cima do Santos. A gente ganhou uma em cima do Grêmio. Então, assim, tem um peso muito grande isso na história recente do clube. A própria Libertadores. Os campeonatos, né, brasileiros de 16, 18. Assim, o Palmeiras, ele tá numa situação muito mais confortável com o seu torcedor, mesmo em meio a essa loucura que paira a cada jogo do Paulistinha. Chegamos aqui no Palmeiras agora. Falamos um pouquinho do Santos. Para mim, o Santos deve vários treinadores. Saiu uma lista na imprensa. O Santos deve Dorival Júnior, o Santos deve Leverkusen, o Santos deve o Cuca. Não vai dever o Olan porque ele pediu demissão, mas se tivesse mandado embora ia dever também. Então, assim, gente, Santos, beleza? Vamos aqui para a Sociedade Esportiva Palmeiras.
Dívida da Samsung, dívida do Wesley. Dívida da Samsung é essa aqui, ó, dessa época, certo? Dívida do Wesley, ganhamos tudo sim e tá estranho, né? Eu tenho essa sensação e eu creio que você também tem. Gente, planejamento, comunicação, eu volto a bater nessa mesma tecla. Nós estamos prestes a ter um dos jogos mais importantes, é o jogo mais importante, eu acho, da temporada, pra gente testar o Palmeiras. O contra o Flamengo foi importante, era um jogo só de uma Supercopa, foi importante. Se dá uma importância sempre que vai jogar Palmeiras e Flamengo, pode ser um amistoso, pode ser um jogo festivo, pode ser, sei lá, casados do Palmeiras contra solteiros do Flamengo ou vice-versa. Sempre vai se dar uma importância nos últimos anos pelo que as duas equipes fizeram, né? Movimentaram e por ser protagonistas. Mas esse jogo do Del Valle é, pra mim, claro, depois tem defesa, mas esse do Del Valle é um jogo de magnitude importantíssima dentro do planejamento que nós não temos acesso, e eu vou te contar o porquê. O Palmeiras, primeiro que ele não tem a fase de grupos confortável que ele teve em outras Libertadores, essa não é confortável, e a gente começou bem, a gente começou mais uma vez a Libertadores bem, contra o Universitário, só que se tem já uma baita desconfiança, que assim, a gente tem hoje uma mídia e uma comunicação sem fronteiras, e isso é muito bom. O fato de estarmos aqui conversando é justamente por conta disso, por ter uma mídia sem fronteiras, por qualquer um que está aí poder gerar mídia, gerar notícia, gerar análise, gerar debate. Mas a gente tem que colocar na relevância do que vale a pena ser debatido e aquilo que não vale. No Palmeiras, se a gente pegar o cenário atual, o planejamento é de utilização da base, e ontem foi dito isso na coletiva de imprensa. Como a coletiva não foi o Abel Ferreira, eu acredito que muita gente se desinteressou pela coletiva, até pelo resultado do jogo. Você vai lá para ver a explicação. O torcedor também não tem essa obrigação, mas eu acredito que quem gera comunicação, quem gera notícia, quem gera análise, tem que ter um pouco desse cuidado de ver o que os profissionais, o que o Palmeiras falou a respeito da derrota. O Palmeiras em redes sociais publicou foto do Newton Williams, jogador que acabou marcando gol ontem, um gol de oportunismo e tudo mais. Não se tem que levar isso pra cima, também não, óbvio que não tem que falar, olha que gol cagado, você quer esperar isso do Palmeiras? Comentar que o gol do moleque foi um gol cagado? Não foi cagado, ele estava no lugar certo, na hora certa, colocou a bola para dentro do gol. Só que na coletiva de imprensa, mesmo precisando, né, classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, o auxiliar do Abel falou que vai continuar com a utilização da base. Então, existe um planejamento que foi pedido por muitos. Eu não vou falar por todos vocês, porque não foi por todos, mas pela maioria. Eu fui um cara que pedi, por exemplo, a utilização da base no Paulistão, porque a gente tem um calendário gigantesco e a gente tem que voltar no tempo. O Abel me parece ter o respaldo da diretoria, sim, mas até onde? Até que página? Queria perguntar para você, porque é o seguinte, o próprio Abel foi um crítico do calendário e dos regionais. Ele foi um crítico no começo da temporada. Então é só pegar as falas do Abel que você vai ver que ele falou mais ou menos assim: se ele pudesse, se ele está aqui e pudesse somar para algo, ele faria, se pedissem a opinião dele. Foi exatamente essas palavras que ele trouxe para a mesa, para o debate. Agora, óbvio que tem uma estrutura muito maior que Abel Ferreira, muito maior que o Palmeiras, porque não só é Palmeiras o Paulistão. O Palmeiras tem interesses do São Paulo, tem interesses envolvidos do Corinthians, do Santos, da Federação, dos clubes de menor magnitude. Todos esses clubes são interessados com o Paulista, fora as emissoras. Então não dá para você simplesmente falar assim, eu não vou jogar. Você tem contrato com a geradora de imagem, você tem contrato com a federação. Então o que o Palmeiras fez? Ele pegou, escreveu os atletas no Paulistão, só que ele está utilizando um time misto, muito mais de base, né? Um time muito mais base do que misto. Sempre você vai ver ali na escalação, igual ontem tinha o Imperiur, na escalação do Palmeiras tinha o Everton, porque o Palmeiras não pode literalmente jogar toda a base, senão ele faria isso. E tinha jogadores ali no banco de reservas também, tá? Então assim, para você ter noção, teve um jogo que teve 2 goleiros no banco, justamente por conta disso. O Jailson estava no banco junto com o Vinícius. Então os 2 goleiros estavam no banco de reservas primeiro, para encorpar o banco de reservas, mas também para colocar um pouco dessa experiência no banco. Porém, do nosso lado as coisas ficam difíceis, porque você tem que especular
o planejamento, você não sabe. Você vai ter que ir pegando pelas coletivas e tentando destrinchar o planejamento do Palmeiras, que nesse momento é não jogar o regional, ou jogar como dá, que é colocando a base. Se tem pontos positivos com isso e tem pontos negativos. Pontos positivos, no meu ver, você está começando a colocar a molecada e ver, filtrar quem está pronto e quem não está profissional. Os pontos negativos é que vão vir derrotas para Mirassol e para outros clubes de menor magnitude. E você pode até, em algum momento, colocar um clássico em jogo, porque em meio a esses jogos, você tem as outras competições e você tem os clássicos, como teve, né? O Palmeiras, o empate com a chuva, não foi o Corinthians, e a derrota para o São Paulo, merecida. São Paulo jogou mais. Então, galera, por que o jogo de terça é importante? Porque o planejamento que é invisível a nós, aos nossos olhos, ele tá para esse jogo. Se o time de terça-feira não performar, o time de amanhã não conseguir performar contra o Independiente Del Valle, aí sim a gente vê que se tem um planejamento de Paulista, o time está voltado à Taça Libertadores e também não está conseguindo performar na Libertadores caso venha um resultado negativo, que pode não vir. O Palmeiras tem um time muito diferente do Del Valle, com proposta de jogo muito diferente, mas esse planejamento que o Palmeiras decidiu e que muitos torcedores estavam apoiando antes de acontecer, é um planejamento de risco e o torcedor tem que entender. Então, calma, aonde nós estamos com o Paulistão de fato? O Paulistão tem ou não essa importância para os clubes aqui de São Paulo? Porque todo Paulistão roda treinador, cara. Ou minimamente coloca o trabalho desse treinador em xeque para toda a temporada. Então, qual que é a importância do Paulistão? O Paulistão tem, os regionais no geral, você pode falar do Carioca também, do Campeonato Gaúcho, tem importância ou não tem? Agora, pelo lado do Palmeiras, eu tive o cuidado ontem de olhar os comentários dos vídeos de redes sociais no geral, e a cobrança é a mesma. Se o Palmeiras pegar o Del Valle, por exemplo, e a gente perceber que faltou o poder de fogo ao Palmeiras, o que é o poder de fogo? Poderio de ataque, ofensivo. Desculpa, diretoria, você vai ser cobrado. Se do Palmeiras faltar organização, Abel, você será cobrado. Então, eu acredito que você tem que filtrar o que está sendo cobrado. Eu acredito que, por boa parte de mídias responsáveis do Palmeiras, se cobram contratações pontuais. E do Abel Ferreira, boas ideias e escalações, organização. Então o Abel veio numa coletiva, e claro que preocupa tudo e todos. Quando o problema for eu saio. Eu espero que o problema não seja você, Abel. De verdade, porque já passaram vários treinadores aqui que o problema em algum momento foi direcionado para eles. Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo. Então, a gente teve vários treinadores aqui que em algum momento performaram e tiveram aí centralização dos problemas, quando a gente sabe que no futebol não é só o problema do treinador. Talvez ele seja um dos problemas, mas não é o problema. O Abel vai ter a chance agora, não é o Del Valle do Miguel Ángel, não é. O Miguel Ángel não está mais no Del Valle, mas é o Del Valle. É um time que, na teoria, encara tudo e todos da mesma forma, porque se tem um propósito no planejamento. Então é por isso que esse time, quando ele joga contra um Palmeiras, quando ele joga contra um Corinthians, quando ele joga contra um Flamengo, ele praticamente joga igual quando ele joga lá no Nacional, contra um Melgar, ou ele joga igual quando joga contra um Defensa, e vai jogar igual quando joga contra o Universitário. Ganhar e perder faz parte do esporte, faz parte do futebol. Agora, eu acredito que operar na aleatoriedade, que o Abel batia muito nessa tecla assim que chegou no Palmeiras, e ele está percebendo na realidade dura o que é pegar o futebol brasileiro e colocar profissionalismo de fato, a gente tem que ter todas essas interpretações para não ficar uma crítica no vazio, para não ficar uma situação centralizada a algo. Pera, a diretoria tem culpa? Sim, mas a diretoria também montou esse elenco que o Abel tem. Então, ela tem culpa nesse momento pela ausência de negociações de contratações, principalmente quando o seu treinador externa, que tem um sinal de alerta, é igual você levar o seu carro no mecânico e ele falar, está vazando óleo. Você provavelmente terá um problema de motor. Aí você não arruma o óleo, mês que vem você volta lá e ele fala, está vazando mais óleo. Você vai e ignora e continua a andar com o carro. É o que está acontecendo com o Palmeiras. Está faltando atacante. Isso vai vir à tona e vai acabar rachando alguém
E aí pode ser o treinador, não sei quem vai ser quando vir à tona, mas podemos evitar que isso venha à tona, certo? Esse é o ponto da crítica com a diretoria. Do Abel, como eu disse, se espera boas ideias do Abel e se espera organização. É isso que o treinador tem que entregar, seja qualquer time que ele tiver. Ele tem que entregar um plano de jogo e uma organização tática melhor possível, tá? Então, galera, a demissão do Holan, o pedido de demissão, não adianta tentar linkar ao Verdão, pegar o Palmeiras tem alguma coisa. A única coisa que a gente pode linkar é que o Abel pode fazer a mesma coisa. Agora, os motivos a gente não tem clareza, porque a gente não tem acesso ao planejamento. Eu desconheço, eu converso com vários youtubers do Palmeiras, eu não conheço nenhum que tenha esse acesso. A gente está vendo, e pelas coletivas de imprensa a gente chega à conclusão que o Palmeiras largou o Paulistão. Então você, como torcedor, você tem que ter essa maturidade de entender que o clube tomou essa direção. O clube poderia ter focado no Paulistão, perder jogador no Paulistão e agora jogar contra o Del Valle desmontado. E você provavelmente ia criticar. Perdemos jogador no Paulista para Libertadores. O que a diretoria fez? Optou em largar o Paulista. O que temos que cobrar da diretoria? Ainda, nem que seja até julho, reforço. É isso. E o Abel vai ter que ter paciência. Ou seja, ele sabe onde ele está. Ele sabe que ele está no futebol brasileiro. Ele sabe a linha cruzada que é isso daqui. Ou deveria saber. Se não sabe, está sabendo agora. Pessoal, tamo junto. Vídeo um pouquinho mais longo, com essa cara um pouco mais de live, né? Mais ou menos o que a gente propõe nas lives. Então, espero que você tenha gostado e principalmente colocar aqui embaixo a sua opinião, porque é o que faz a máquina girar. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aqui embaixo aquele comentário. Estaremos ao vivo para falar de Del Valle e Palmeiras hoje, no Não Importa o que Digam. Espero vocês. Tamo junto, até a próxima e valeu!